Olá, meus queridos e queridas, aqui é Josafá Moraes e hoje eu quero falar de um tema que atinge a todos nós, atinge a minha casa, a minha vida, a sua casa, a sua vida e atinge toda a humanidade. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia, de Covid-19. E por que estamos vivendo? De onde vem a Covid? Como que ela nos atinge e como sair dessa situação? Quando eu atendo um cliente, ele traz um problema. E vamos supor que hoje a humanidade é a cliente e a humanidade coloca então um tema para ser constelado. O tema é a pandemia. Quando a humanidade coloca o tema da pandemia, nós olhamos para esse tema a partir das leis sistêmicas, que são leis naturais que regem toda a humanidade, que regem todos nós. Então, qual é a lei? Equilíbrio. Nós vamos olhar se tem equilíbrio. Equilíbrio é dar e receber. A natureza dá e a gente às vezes não retribui a natureza como tem que retribuir. Então, com uma natureza desequilibrada, está tudo desequilibrado. Pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. E mundialmente vivemos numa situação de muitas exclusões. Então, diante da lei do pertencimento, vivemos um caos, precisamos melhorar muito. E depois, ordem. Ordem é todos têm o seu lugar e todos são respeitados no seu lugar. Se todo mundo está fora do lugar, se este mundo está de pernas para o ar, então está tudo desordenado. Se não tem equilíbrio, se não tem pertencimento, se não tem ordem, tem catástrofe, porque tudo desequilibrou. Aí vem doenças, que são os sintomas, e quando as doenças avançam, vem a morte, que é o que nós estamos observando que está acontecendo. Muitas pessoas morrendo com Covid-19. O teólogo Marcelo Barros, que é um beneditino, ele escreveu um texto recentemente e ele lembra algo que eu achei muito importante, que trago aqui para o seu conhecimento. Esse vírus, o Covid, ele existe na humanidade já há muito tempo, mas ele nunca nos atingiu de forma a nos matar como está acontecendo nesse momento. Ele vai dizer que nós estamos desequilibrando o ecossistema de forma que aquilo que deveria não fazer mal a nós está fazendo mal. Nós estamos vivendo um desequilíbrio tão grande com a natureza, com a humanidade, com as relações, com o poder, que nós estamos vivendo uma situação de morte. Então, o que nós precisamos fazer? Cruzar os braços? Será que cruzar os braços resolve? Não resolve. Eu diria que a cura da humanidade depende da nossa cura. Como é que eu posso ajudar alguém a ser curado? Quando eu me curo. Como é que eu posso ajudar nesse movimento de cura mundial, aqui no Brasil, na Índia, em tantos países que estão sofrendo com Covid? Quando eu me ilumino, quando eu me curo interiormente, quando eu crio um pacto de boas relações, de olhar para a natureza de outra forma, preservando essa casa comum que nós temos. Então, eu diria que o grande movimento de cura continua sendo o movimento do eu para o todo. Eu me curo, eu olho para mim, eu me preservo, eu me reconcilio, eu me transformo, eu acolho o meu irmão. Então, a minha transformação, a minha mudança de vida, ela é colaborativa e ela tem poder em mudar a vida de muitas pessoas. Nós não temos remédios, eu não tenho um remédio, eu não tenho um chá, eu não sei o que fazer, mas eu tenho a minha vida. E quando eu transformo a minha vida, energeticamente, eu estou transformando a humanidade. E aí a gente vai saindo dessa situação tão nebulosa, tão difícil e tão dura para uma situação muito melhor, muito melhor. A vida, ela requer cura. Então, para que a gente tenha vida, a gente tem que tomar o caminho da cura. E qual é o caminho da cura? A cura é sempre um caminho.
A cura não é um milagre súbito, a cura é um caminho. E então, para que eu possa estar no caminho da cura, eu preciso fazer transformações pessoais. Você que está com medo de ficar doente, você que está doente, que está de quarentena, você que teve uma família que está enlutada porque alguém morreu, é o momento de fazer transformações pessoais, porque esse Covid aponta para um movimento espiritual do eu, um movimento de crescimento da sua pessoa. Se você não cresce, se a humanidade não cresce, nós não saímos dessa situação. Mas eu não posso falar, a palavra humanidade é oca se a gente não pensa no eu. Então quer dizer, esse movimento espiritual de amor, de respeito, esse movimento espiritual de refazer aquilo que foi quebrado, que foi abandonado, aquilo que está destruído, esse movimento começa aqui. Eu, Josafá, você aí, José, Marcelo, Maria, Fernanda, você. Quando você decide, quando você faz um contrato pessoal seu com a vida e diz: eu quero viver, mas eu vou viver com propósito. Eu quero viver, mas eu vou viver da forma certa. Eu quero viver, permanecer vivo, mas eu quero contribuir com a humanidade. Eu não estou aqui apenas para ocupar espaço, mas para contribuir. Por isso que eu digo, a vida se encaminha, né? A gente, para ter a vida, precisa de cura, e a cura é um caminho. Do outro lado, pensa do outro lado agora, a morte também tem um caminho. E o caminho da morte qual é? A doença. Então, quando a gente adoece, a gente está no caminho da morte. E quando a gente cura, a gente está no caminho da vida. Então tem dois caminhos. E nesse momento, nós podemos dizer que a humanidade está vivendo um momento de doença. Então a humanidade vive um caminho de morte, infelizmente. Nós precisamos olhar para isso e reconhecer. Esse reconhecimento não é para deixar a gente triste, não. Pelo contrário, é para deixar a gente ativo numa mudança de vida. Nós temos que sair dessa realidade de doença e de caminho de morte para uma realidade de cura. Então, você precisa trazer a cura para dentro de você. E a cura é sempre uma nova chance. Todo mundo que foi curado recebeu uma nova chance. E essa nova chance é o quê? Uma nova vida. O que fazer com esta nova vida? Meus queridos, muitas pessoas têm medo de morrer, de ficar contaminado. Muitas pessoas tendo sintomas. Nós não sabemos o que pode acontecer com a gente daqui a pouco. É tudo muito inesperado. Parece que a vida não está em nossas mãos. Então, a gente precisa ver o que acontece conosco e dizer para si mesmo: eu vejo o meu erro, eu me vejo, eu vejo o meu erro e eu vejo o meu caminho de transformação, de seriedade e de mudança. Nós não podemos ser infantis e achar que toda mudança está na vacina. É muito pouco. É como acreditar que a mudança de uma pessoa está numa pílula. Não está numa pílula. A mudança está no seu interior, na sua maneira de ver o mundo, na sua prática de vida. É aí que está a mudança. Tem uma frase sistêmica que eu vou ensinar para você agora, que você pode fazer quando você estiver com muito medo. A frase é essa: por favor, eu peço que me libere para eu seguir o meu caminho. Essa é uma frase sistêmica para quando você estiver com muito medo, em desespero, você possa olhar profundamente para você, possa ficar em pé, colocar os pés no chão e no seu interior, com muito respeito, no seu interior profundamente conectado, você possa dizer: por favor, eu peço que me libere para eu seguir o meu caminho. Com humildade, né? Por favor, eu peço que me libere para eu seguir o meu caminho. Isso é bonito, isso é humilde. É um pedido, né? Que você faz a Deus, que você faz à natureza, que você faz a este movimento que é maior do que você. Por favor, eu peço que me libere para eu seguir o meu caminho. Isso é muito forte e muito profundo. Faça como se faz uma oração. Faça como se faz uma meditação. Confie,
É a hora de confiança, de conexão profunda. É hora de sabedoria, não é hora de ignorância. Não é hora de burrice. Não é hora de fechar os olhos. Não é hora de ter medo. É hora da gente estar conectado com a humanidade. Somos apenas um. Brasileiros, indianos, americanos, ingleses, italianos, todos somos apenas um. E nós temos uma casa comum, que é a Terra. Então, se a gente for fazer um movimento de constelação e a gente novamente perguntar para a humanidade como encontrar a cura para o Covid, a verdadeira cura está em nossa mudança, em nossas relações, eu e a natureza e eu e as pessoas. Da maneira que nós estamos, nós não vamos melhorar, infelizmente. Nós construímos muitas coisas boas, evoluímos muito, mas também fizemos muitas desgraças, fizemos muitas coisas negativas e agora é hora de mudança profunda. Mudar para proteger o clima e para que a gente possa viver, mudar para proteger a água e a gente possa ter o que beber, mudar para proteger a terra e a gente possa ter o que comer, mudar para proteger as nossas relações e a gente ter amor, amar e ser amado. Meu querido, não se perca, tenha força, tenha luz, tenha esperança, encontre a luz dentro de você, isto é o mais importante. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve que aqui tem sempre conteúdo de qualidade. Se inscreve aqui e ativa o sininho aqui para receber as notificações. Se você já está inscrito aqui no meu canal, muito obrigado. Estamos juntos nesse caminho de sabedoria, de crescimento, de transformação. Somos companheiros. Se você tem alguma dúvida, se eu posso te ajudar de alguma forma, escreve aqui embaixo nos comentários. Peçamos a Deus o conhecimento para fazermos as mudanças necessárias para termos vida. E peçamos aos nossos pais, o pai e a mãe, eles estão aqui conosco. O nosso pai e a nossa mãe, que estejam conosco e que nos dê firmeza, seriedade nesse momento para transformar o que precisa ser transformado, para mudar a nossa vida, para acabar com a mentira, para acabar com aquilo que é frágil, com aquilo que é feio em nós e trazer uma vida nova, robusta e que a gente possa viver. Faça o seu contrato com a vida para viver, o seu compromisso. Eu quero continuar vivo, eu quero viver porque eu tenho um compromisso de fazer o bem, de amar as pessoas. Eu tenho um compromisso de ser muito feliz, de colaborar com os meus irmãos e com a humanidade. Avante, com muito amor, avante, disponíveis para a vida, sempre. Muito obrigado.